Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse aí é o capítulo 6 do curso CCNA 4, Connecting Networks, da versão 6. Vamos ver o que tem esse capítulo? Vamos lá. Primeiro, vamos falar de qualidade de serviço, visão geral e depois os mecanismos de qualidade de serviço, ok? Vamos lá, visão geral da qualidade de serviço, o que ele é? Primeiramente, é interessante a beça assistir esse vídeo, uma verdadeira aula sobre o que é qualidade de serviço. Está disponível lá na plataforma, né? Basicamente, a qualidade de serviço permite você priorizar um tráfego em detrimento de outro. Por exemplo, quando você tem trafegando na mesma rede voz, vídeo e dados, colocar, por exemplo, a voz com prioridade maior, o vídeo com prioridade média e dados com prioridade baixa. Basicamente, qualidade de serviço é isso. E você faz isso tanto na camada 3, nos roteadores, quanto na camada 2, nos switches. Ok? Então, vamos aprender o que são os conceitos principais aí da qualidade de serviço. Primeiramente, o que é a qualidade de serviço? Em uma rede congestionada, se não houver nenhuma preocupação com a qualidade de serviço, você vai poder ter, chegando no equipamento, um tráfego, você vai poder ter pacotes descartados desse determinado tráfego. Então, no congestionamento, pode ocorrer o descarte de quadros ou de pacotes, tá certo? E se você quer organizar isso, né, se você quer organizar melhor o uso da sua rede, você faz uso das filas e faz uso das técnicas de QoS para você perder o mínimo de pacote possível, ou se perder aquilo que não é importante, daquilo que pode até ser retransmitido pelas camadas superiores. Tá certo? Então, só faz sentido falar de qualidade de serviço quando a gente fala em congestionamento. Quando a gente não tem congestionamento, não tem a mínima necessidade de qualidade de serviço, ok? Todo mundo vai poder usar a rede normalmente com a largura de banda máxima. Tá? Então a gente vai ver várias coisas que estão sendo explicadas aqui nessa questão da priorização de tráfego, vai ser explicado mais adiante. Tá? Na verdade, a qualidade de serviço o que faz realmente é isso, priorizar um tráfego em relação a outro. Tá? Isso pode ser feito de forma automática ou pode ser feito de forma intencional. Você quer marcar um tráfego que de repente tem que ter mais prioridade que outro. Tá? Isso vai funcionar tanto na rede local com os switches, quanto nas redes de longa distância com os roteadores. Beleza? Bom, e quais seriam as causas do congestionamento? Né? Aqui estão 3 exemplos de causas do congestionamento. Primeiro, agregação de links. Quando você tem, por exemplo, várias redes de 100 megabits chegando no switch e todas elas têm que sair por uma porta-tronco também de 100. Aí isso é um motivo de você ter um gargalo aí, certo? Outro que você pode ter, quando você tem os quadros chegando numa porta de velocidade 1000 e tem que sair para uma porta de velocidade 100, certo? Na WAN, mesma coisa. Tá? E aqui, ele está colocando também alguns processos normais que a gente tem tanto no switch quanto no roteador que causam atrasos. Tá? Que podem causar atrasos, não congestionamento, mas atraso, ou o que a gente chama de latência. Então, toda vez que um pacote atravessa um equipamento, esse equipamento vai dar uma latência a esses pacotes. Esse atraso, né, pode ser fixo ou pode ser variável. E quando é variável, causa um problema chamado jitter, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Estamos estudando aí alguns motivos que nos levam a trabalhar com QoS. Tá? Então, o que acontece, gente? Quando a gente tem atrasos, olha a importância de um elemento fundamental que a gente tem nos switches e nos roteadores, que é o buffer. O buffer é uma memória que o roteador que o switch tem nas suas interfaces, que podem acumular o tráfego
tá? E liberá-lo após um tempo. Tá? Isso vai ser tão importante tanto para o congestionamento quanto para a questão do delay, né? Do atraso. Ok? Então, por exemplo, digamos que eu tenho esses pacotinhos vermelhos chegando aqui. Eles não estão igualmente espaçados no tempo. Tá certo? Por quê? Porque eu recebi ele com jitter, ou seja, com variação de atraso. O buffer, o que ele pode fazer? Ele pode armazenar esses caras aqui e depois entregar na interface de saída com eles igualmente espaçados. Tá certo? Por exemplo, o tráfego de voz é especialmente sensível a esse jitter. Tá? Então o buffer ele pode nos ajudar a evitar ou diminuir, reduzir o jitter. Okay? Beleza? Agora, se por acaso eu tenho um atraso excessivo, né, mesmo com um buffer, eu posso ter perda de um dos pacotes. Tá? Ele até faz isso. Por exemplo, se eu tenho um atraso muito grande de um em relação ao outro, né, para manter igualmente espaçado, eu até posso perder um desses pacotes. Tá? Dependendo do número de pacotes que eu perca, essa perda pode não ser importante para quem está recebendo, por exemplo, um sinal de voz ou um sinal de vídeo. Tá certo? Então, tudo calculado. Falando aí em voz e vídeo, a gente está falando muito sobre voz e vídeo, né, que é justamente esse tráfego que é normalmente usado com o QoS, né? A voz e o vídeo, cada um tem as suas características. E esse vídeo que tem aqui no currículo, que eu aconselho a vocês virem, esses vídeos, gente, são sempre bastante curtinhos, tá? Então vale a pena dar uma olhada, ok? Aí eles vão dizer mais ou menos a diferença, né, as semelhanças e diferenças entre esses dois importantes tráfegos que existem nas redes modernas, né? Então a gente tem aqui, ele vai falar, vou falar um pouquinho, né, sobre a voz e vídeo, depois ele vai falar individualmente, mas o que fala nesse vídeo? Né? Por exemplo, a voz, ele é o tráfego de voz, ele chama de suave. O que significa isso? Ele manda os pacotes com uma certa regularidade e com uma certa intensidade. Os pacotinhos são mais ou menos iguais, tá? Os pacotinhos de voz. Porque à medida que a gente fala, o que a gente fala, geralmente não varia muito em termos de tamanho quando a gente digitaliza o que fala. Tá? Já o vídeo pode variar muito. Então, você pode ter uma cena de ação que vai demandar pacotes grandes de vídeo e uma cena estática, que devido à compactação, você tem pacotes pequenos de vídeo. Então é normal você ter o quê? Pacotes intermitentes em termos de tamanho. Né? O vídeo ele é ávido por largura de banda. A voz nem tanto. Tá? Tanto a voz quanto o vídeo é sensível à queda, sensível a jitter, tá? E a gente necessita de uma prioridade UDP, e aqui embaixo estão colocados os limites, né, aceitáveis para trabalhar com voz e vídeo. Você tem as tendências, né? Que tendências são essas no mundo moderno da comunicação? A gente precisa sempre de uma largura de banda maior, o 5G está aí para isso, né? Internet das coisas, muita comunicação em áudio, vídeo, etc. vai demandar um tráfego, que o tráfego de rede seja feito de forma mais eficiente. Tá? Qualidade de serviço, ele significa eficiência. Então você vai ter, em vez de ter uma rede com momentos de pico e momentos de idle, momentos de não uso, tá certo? Você vai tentar com os buffers, com as qualidades de serviço, com as filas, você vai tentar usar mais ou menos durante mais tempo, de forma menos intensa, essa rede. Tá? E conseguir atender os clientes. Ok? Aí ele está falando aí mais um pouquinho sobre a voz, depois o vídeo. Né? É interessante que o áudio, né, dos telefones IP, pelo menos da Cisco, mas muitos outros também, né, usam o RTP, que é um protocolo de camada 4 ali, ó,
nas portas, nessas portas aqui. Tá? Esse é um protocolo bastante inteligente em termos de ajudar a qualidade de serviço. Tá? Aqui é o que a gente estava falando, né, das amostras de áudio serem mais ou menos a mesma coisa e de vídeo não serem. Né? Mais ou menos a mesma coisa que a gente falou anteriormente. Né? E os dados, né, gente? Os dados, está querendo dizer que os dados eles vão ter menos prioridade. Normalmente os dados, o que acontece? Eles são transportados por TCP. Então, ao contrário do DP, se a gente perde um ou outro pacote TCP, acho que o próprio TCP ele vai se incumbir de retransmitir, tá certo? Então, o tráfego TCP não tem essa questão sensível de perda de dados. Né? E, geralmente, ele está colocando num quadrozinho aqui, né? O que é missão crítica, o que não é, o que é interativo, o que não é. Por exemplo, se você está numa página só lendo, se demorar mais um segundo para carregar, tudo bem. Agora, se é uma página interativa, né, muitas vezes é importante que haja uma resposta mais rápida, senão o cara enche o saco do site e vai embora, tá certo? Então tem essa questão também. Apesar de não ser muito sensível o dado, tem a questão da usabilidade. Falando aí agora dos algoritmos de qualidade de serviço, tá certo? Então nós temos também um vídeo sobre isso, muito legal, tá? Então o que esse vídeo vai falar? E nos próximos slides vão falar também individualmente de alguns algoritmos de QoS, não todos, tá? A gente tem aqui o FIFO, First a entrar, primeiro a sair, primeiro a sair, né? First in, first out, tá? Que é simplesmente sem qualidade de serviço. Que chega, sai. Na mesma ordem, tá? E daí, a gente vai comparar isso, esse FIFO, né? O que primeiro entra, o que primeiro sai, né? A gente vai preparar com alguns outros algoritmos. Por exemplo, o WFQ, tá? O WFQ é o Waiter Fair Queuing, tá? E depois a gente, que é um algoritmo automatizado de QoS, depois o CBWFQ, tá? Que é o Class Based, baseado em classes, que é uma evolução disso aqui que eu posso personalizar, tá? E ainda o Low Latency Queuing, que é uma fila extra que a gente vai adicionar o CBWFQ. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Bom, então, visão geral. Né? Quando a gente põe alguma coisa numa fila, tá? A gente, para poder usar a qualidade de serviço, o que a gente está fazendo? A gente pode fazer uma fila direta, que é o FIFO, né? Ou uma fila com certas prioridades, ou seja, a gente coloca na frente de outros os pacotes que chegaram depois, tá certo? Então, esses outros algoritmos aqui, que na verdade isso aqui não é nem um algoritmo, né? É o SenQoS, né? Esses três algoritmos usam essas filas, tá? Justamente para poder ter o efeito de priorizar o tráfego. Como? Furando fila, tá certo? O tráfego melhor fura fila. Ou então você pode fazer até uma fila separada. Sabe aquela fila de idosos que tem no caixa? Ou a fila de prioridades que tem no aeroporto? É a mesma coisa, tá? Você tem uma fila separada para um tráfego que tem mais prioridade, tá? Então você separa em vez de ter uma fila só, tá certo? Onde todo mundo entra ao mesmo tempo, você separa em várias filas. E na hora da entrada na rede, você escolhe quem tem mais prioridade e entra mais. Por exemplo, você pode colocar 3 velhinhos na frente, que eles têm prioridade, e os passageiros sem prioridade vai entrar, a cada 3 idosos que entram, entra um passageiro que não é idoso. Né? Mesma coisa com outros que tenham prioridade. Ok? Então a gente faz isso, por isso que é importante ter as filas. Né? Então ele está mostrando o que é o FIFO. O FIFO é uma fila, tá certo? Sem prioridade nenhuma. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso acontece quando você não configura qualidade de serviço no switch ou no roteador. É uma fila única.
tá certo? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Beleza? Não tem fura-fila. Quando você usa múltiplas filas, tá? Então, na verdade, isso aqui são, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, né? 1, 2, 3, 4 filas FIFO, tá certo? São 4 filas FIFO, onde, quando o tráfego chega, existe uma classificação desse tráfego e é colocado em cada uma dessas filas esse tráfego, dependendo dessa classificação, tá? Só que o WFQ faz isso automaticamente. O administrador de rede não tem como configurar para escolher que tráfego vai ficar com prioridade alta, com prioridade média, com prioridade normal, com prioridade baixa. Ele tem aí os critérios dele para escolher, tá certo? Essa questão de priorizar. Então, por exemplo, eu posso estar recebendo ao mesmo tempo um download de um arquivo muito grande, tá? E ao mesmo tempo recebendo um sinal de voz. Automaticamente, ele vai priorizar o de voz, que são pacotinhos pequenininhos, em relação a esses pacotes gigantes do download. Tá certo? Ok? O WFQ também pode trabalhar com os cabeçalhos já marcados. Tá? Então, se você marca os cabeçalhos, tanto o cabeçalho IP quanto o cabeçalho do quadro, né? Se você marca ele com uma certa prioridade, tem um campo para isso no cabeçalho do IPv4 e do IPv6, né? Você pode ajudar o WFQ a escolher a fila certa. Ok? Beleza? Class-based. Né? Então, cada fila dessa agora vai pertencer a uma classe. E você pode, por meio, normalmente, de ACLs, tá, definir em que classe vai entrar. Por exemplo, você pode dizer com WFQ, você pode dizer, olha, os pacotes que estão vindo da rede tal, eles vão entrar na fila de média prioridade, porque eles são da classe 2 ou da classe 3. Tá certo? Então você pode usar outros critérios que não apenas o cabeçalho ou o tamanho dos pacotes para definir em que fila ele vai entrar. Tá certo? Então, o CBWFQ, ele nos deu agora essa possibilidade de dar uma personalizada aí na qualidade de serviço, mais ainda, ok? Tá certo? Beleza, né? E finalmente, o LLQ, ele funciona junto com o CBWFQ e é uma fila extra, tá? E essa fila extra, ela vai ter altíssima prioridade. Qual a diferença dessa fila com relação às outras? Todas as outras filas aqui, eu posso ter perda de pacote. Tá? Nessa aqui, eu não tenho de jeito nenhum perda de pacote. Tá? Se alguém tem que perder pacote, vai ser as classes inferiores. Essa classe, prioridade máxima aqui, nunca perde pacote. Essa é a diferença do LLQ, de maneira bem básica, né, gente? Falando isso. Então você também vai escolher quem vai ser isso aí. Normalmente é o tráfego de voz que fica ali. Ok? Beleza. Falamos então dos algoritmos, das filas. Agora, o que a gente vai falar? Do mecanismo. Como é que funciona o QoS? A gente sabe o que é fila, a gente sabe o que é buffer, mas como é que isso vai funcionar? Tá certo? Como é que isso vai ser posto em prática? Né? Bom, aí a gente tem um vídeo que vai falar basicamente de dois métodos ou modelos de QoS. A gente tem aqui o IntServe e o DiffServe. Ou seja, serviços integrados e serviços diferenciados. Tá? Nós vamos verificar que os serviços diferenciados eles têm muitas vantagens ele tem muitas vantagens com relação aos serviços integrados, tá certo? E assim, a menos que a gente tenha um caso bem específico em que o IntServe é vantajoso, via de regra a gente vai usar o DiffServe. Vamos ver o que é cada um deles, tá bom? Esse videozinho explica muito bem, mas nós vamos ver. Tá? Vamos lá. De novo, né, a gente tem o modelo do melhor esforço, que é sem QoS. Melhor esforço, simplesmente quem chega primeiro, sai primeiro e acabou a história. Tá?
Agora vamos ver o IntServe e o DiffServe, as diferenças básicas entre eles. Tá? Descrição. O que é o IntServe? Ele fornece uma qualidade de serviço muito alto. Tá certo? Ou seja, é assim, muito rigoroso. Qualidade de serviço mesmo. Tá certo? Para pacotes com entrega garantida. Garante que vai chegar lá aquela qualidade de serviço. Né? Define um processo de sinalização. Tá? Para os aplicativos sinalizarem para a rede, que vai ser uma exigência ter um QoS especial por um período de tempo e largura de banda, que deve ser reservada. Certo? Então, a prioridade, assim, é uma reserva de luxo, vamos dizer assim. Né? Entretanto, o IntServe pode limitar muito a escalabilidade de uma rede. Por quê? Porque aí todos os equipamentos vão ter que criar, entre aspas, aquele caminho de ouro para passar aquilo ali e fica preso aquela definição. Tá certo? O DiffServe, ao contrário, né? Ele fornece alta escalabilidade e flexibilidade, né? Nas implementações de QoS de grande demanda. Tá? O dispositivo de rede reconhece a classe de tráfego e oferece diferentes níveis de QoS para diferentes classes de tráfego. É isso, né, basicamente, que vai funcionar. Então, o DiffServe vai ser muito mais usado. Tá? O IntServe ele é mais sofisticado. Não dá para entender exatamente o que é um ou outro através da descrição, vamos ver mais à frente. Tá? É só para entender de forma geral. Ok? Então, IntServe fornece mais alta garantia de QoS, mas exige muito recurso. O DiffServe usa menos recurso e ainda é mais escalável. Tá? Vamos lá então. Melhor esforço está explicando o que é. Tá? É o projeto básico da internet. Tá? Proporciona a entrega de pacotes de melhor esforço. Não oferece garantia nenhuma, nem prioridade nenhuma. Então esse é o melhor esforço. Okay? Bom, IntServe, né? Serviços integrados. O que é isso? Tá? Então, com a necessidade de aplicativos em tempo real, como por exemplo vídeo, streaming, né, conferências, multimídia, etc., né, inventaram a 94 o IntServe. O que é o IntServe? Oferece o QoS necessário para o fluxo de pacotes específicos. Tá certo? Então, você reserva aqui na tua rede um controle, tá? E esse controle é colocado de ponta a ponta. Tá certo? Então, como se você reservasse um circuito aqui no teu backbone para isso. Ok? Então, o IntServe usa uma abordagem orientada à conexão herdada do projeto de rede de telefonia. Tá certo? Então, ele foi meio que imitou. Tá? Por isso que ele é pouco usado, tá, gente? O aplicativo solicita um tipo específico de serviço de rede. Tá? E aí? Esse nó e esse nó, tá? Os dois reconhecem QoS. Tá? Isso é importante. Então, o aplicativo informa a rede, o perfil do tráfego. O IntServe usa, então, um protocolo. Tá? Então, sempre que se falar em RSVP, um Resource Reservation Protocol, que em português é Protocolo de Reserva de Recursos, tá? Então tem um protocolo rolando aqui. Né? Toda vez que fala nisso, é IntServe. Tá? Então ele usa o quê? Para sinalizar aos dispositivos aqui que ele precisa usar QoS. Então olha só que interessante. Esse dispositivo ele se comunica com os dispositivos no caminho, dizendo, olha só, eu tenho prioridade, hein? Tá? Então é como se saísse na frente aqui, como se viesse o presidente da República aqui, saindo na frente um batalhão com motocicleta para poder abrir o caminho. Tá? E aí o motorista do presidente vai passar aqui tranquilo por esse caminho que não vai ter trânsito. IntServe é mais ou menos isso. Tá? Se os dispositivos de rede ao longo do caminho puderem reservar a largura de banda, beleza. Tá? Caso contrário, ou seja, se o cara informou no rádio ali que o caminho está bem legal, o cara da moto, o presidente vai. Se não tem caminho, presidente, não vem porque não tem caminho. Tá certo? Qualidade de serviço é isso. Só se tiver garantido a IntServe, né? Ele vai, ok? Muito bem. Bom, DiffServe. O DiffServe já é diferente, tá certo? O DiffServe, ele especifica um mecanismo simples e escalável para classificação e gerenciamento de pacotes, tá certo? No caso, esse nó, ele não reconhece QoS, nem esse, nem esse. Então ele não diz nada aqui para aqui. Né? Na hora que ele entra numa certa posição da rede, ele é classificado, ou seja, ele é marcado. Tá? Por exemplo, no cabeçalho IP ou no cabeçalho do quadro, no cabeçalho do Ethernet. Tá certo? Esse quadro é marcado com prioridade. Tá? Aí,
que acontece? Cada dispositivo, ao receber esse quadro marcado, primeiro ele pode desmarcar se ele quiser, tá certo? Mas, assim, ele vai dar prioridade, se ele estiver preparado para QoS, tá certo? Ele vai dar prioridade a ele, tá? E aí ele vai, no final das contas, chegar antes dos outros, tá? Agora, como eu falei para vocês, se por acaso um desses roteadores no caminho aqui inventar de tirar essa marca dele, acabou, tá certo? Então, por isso que não é garantido que vai ter qualidade de serviço, tá? É apenas sugerido. Tá? Então, se a tua topologia ela tem um bom projeto, vai funcionar, tá? Mas se você joga isso na internet assim, dependendo do caminho que passe, não sei, tá certo? Ok. Ele está dizendo aqui que o DiffServ pode fornecer um QoS praticamente garantido e ainda assim ser econômico e escalável. Não é uma estratégia de ponta a ponta, tá certo? Na figura esquerda, um host envia. Está dizendo aqui, o DiffServ reforça e aplica mecanismos, nó a nó, né? Nó a nó, exatamente isso. Não tem nenhum protocolo que avisa todos, é nó a nó. Então, o carro do presidente veio aqui, tá certo? E ele, não, o carro do presidente não, é uma ambulância, tá? Uma ambulância vem aqui, ligou a sirene e ela vai. Mete as caras, tá certo? E aí no caminho, os outros carros abrem caminho para essa ambulância passar. O DiffServ é isso, ambulância, tá certo? Então, é mais ou menos assim que a gente entende isso, tá? Esses são os mecanismos principais, tá certo? Daí vem outro vídeo, também no currículo, bem legal de vocês assistirem, tá? Que diz sobre técnicas para implementar o QoS. Então, o que a gente já sabe, né? A gente já sabe o que são as filas, o que são os buffers, né? A gente já sabe os algoritmos de QoS, a gente já sabe os modelos de QoS. Agora a gente vai observar quais são as técnicas para a gente implementar na prática tudo isso que a gente falou de blá blá blá, tá certo? Então, basicamente, eu vou dar uma visão geral aqui, mas nos slides posteriores ele vai explicar cada uma dessas coisas, né? Mas de uma maneira geral, né? Quando um dado entra na rede, ele entra todo desordenado, tá? E ele vai, por algum elemento do QoS, ele vai sofrer uma classificação, né? Essa classificação vai dizer, olha, esse é voz, esse é vídeo, esse é dados, esse é isso, esse é aquilo outro, tá certo? Uma vez classificado, tá? Eu posso o quê? Marcar. Então eu vou pegar aquele quadro, o cabeçalho dele, ou então aquele pacote, o cabeçalho dele, e vou fazer uma marquinha lá, tá? É muito prioritário, pouco prioritário, vai ter um nível de marcação, tá certo? Muito bem. Aí chegou nos equipamentos esse pacote e esse quadro marcado. Aí a gente vai definir por policies, né? Ou não, dependendo se for aquele protocolo algoritmo automático, a gente nem vai ter essa chance, mas a gente pode, colocando as ACLs, etc., definir isso aí, tá certo? A gente define o que a gente vai fazer por policies. E vai fazer um descarte seletivo, tá certo? A gente vai descartar aquilo que pode descartar, que a gente sabe que vai retransmitir. Tem uma técnica também bastante bacana chamada RED, que a gente vai ver daqui a pouco, que é um descarte seletivo interessante. Tá? Muito bem. Feito isso, classificou, marcou, aplicou as policies, a gente põe nas filas, certo? Nas diversas filas, nas filas que vão dar prioridade a isso. E uma vez posto na fila, a gente pode ainda fazer um agendamento e uma modelagem desses dados ainda, tá certo? Baseado também em políticas, e finalmente isso vai para a saída, ok? Então, olha só, aqui ele está colocando várias ferramentas de QoS que atuam na camada 2 e na camada 3, tá certo? Por exemplo, quando a gente tem o 802.1Q, isso mesmo, gente, porta trunk, tá? Quando a gente tem uma porta trunk de um switch, né, tem um pedacinho lá daquela marcação, né, que não é de VLAN, é de qualidade de serviço, tá certo? É a que a gente chama categoria de serviço, tá? 802.1P também tem isso, ok? A gente tem também aqui o Wi-Fi 802.11, que tem um identificador de tráfego também no cabeçalho, ok? Quantos bits ele tem aqui, né? MPLS, também 3 bits, tá? Para definir os níveis, né, de prioridade.
IPv4 e IPv6 já está na camada 3, tá? Precedência de IP, que é o antigo, e o mais novo, IPv4 e IPv6, estão usando os DSCPs com 6 bits. Tá legal? Na camada 3. Então podemos fazer classificação na camada 2, marcação, desculpe, no quadro de camada 2 e também no de camada 3. Normalmente a gente tem um mapeamento de um para o outro, tá certo? Então quando um quadro entra com uma marcação, o roteador pode fazer com que o pacote saia com uma marcação equivalente também, e vice-versa. Tá? Beleza? Continuando um pouquinho. Tá? Como evitar a perda de pacotes? Tá certo? Então, a perda de pacotes, na verdade, gente, todos esses algoritmos aqui, né, WFQ, CBWFQ, que são das filas, né, e também esse RED ou WRED, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, tá, são técnicas para usar a rede de forma mais eficiente. Ou seja, para suavizar a rede. Tá? Ou seja, normalmente se a gente não tiver essa suavização, se a gente tiver tudo que entra é tudo que sai, né, a gente num período de grande congestionamento, a gente vai perder pacotes. Tá? E num período que não tem muito tráfego, a gente vai estar com aquela rede idle, com aquela rede sem uso, baixíssimo uso, bem abaixo da largura de banda. Então, o que as filas e outras técnicas e algoritmos vão permitir para a gente? Né? Se chega um fluxo muito grande de pacotes, a gente põe no buffer e fala, peraí, fica aqui um pouquinho, espera liberar a rede que a gente manda vocês. Tá certo? Sinal de trânsito. Ok? Então, quando liberar aquela avenida, com muito fluxo, menos fluxo, aí eu libero vocês e vocês passam tranquilos por lá. Tá certo? Então, são mais ou menos essas técnicas que a gente tem para evitar a perda. Né? Então, tem que ter um buffer e tem que ter uma inteligência para trabalhar com esse buffer. Além de colocar o tráfego mais prioritário em filas que não vão poder esperar tanto. Tá certo? Vamos ver. Abordagens para evitar descarte são o quê? Aumentar a capacidade do link, óbvio. Tá certo? Mas o que a gente pode fazer, além disso? Garantir a largura de banda com as filas ou evitar o congestionamento com essa técnica aqui chamada RED. Tá? As ferramentas de QoS, tá? O que a gente falou agora, né? Ferramentas de classificação e de marcação, ferramentas para evitar o congestionamento, né? E ferramenta para gerenciar o congestionamento. Então, duas coisas diferentes, né? Primeiro, a gente evita que o congestionamento ocorra, então a gente age proativamente, né? Ou a gente gerencia o congestionamento que está acontecendo, então a gente age ativamente. Tá certo? Ok? Quando a gente fala de RED, a gente está falando de prevenção de congestionamento. Quando a gente fala das filas, a gente está falando aqui do gerenciamento de uma rede que já é congestionada. Né? Eu vou escolher o que eu vou descartar. Aqui eu vou evitar descartar o que eu não posso descartar. Tá certo? Beleza? Então, 3 categorias de QoS, na verdade, categorias de ferramentas de QoS. Né? Ferramentas para classificar, marcar, está por aqui, certo? Ferramentas para evitar o congestionamento, que a gente fala em RED aqui, e ferramentas para gerenciar o congestionamento, que é justamente essa questão de botar em filas aqui, enfileiramento. Tá? Então, os pacotes na entrada, aí ele explica mais ou menos isso aqui que a gente já explicou. Né? Tá certo? Aqui, que a gente já explicou essa tabelinha aqui também. Aqui naquele slide anterior ele estava mostrando o vídeo, né? E aqui ele explica mais ou menos isso aqui. Vamos dar uma olhada em mais detalhes na marcação do quadro de camada 2, tá? O quadro de camada 2 que é marcado é só o que está na tronco, tá? O quadro normal não é marcado, tá certo? Então você tem uma interface tronco, fluxo de dados entre switches, por exemplo, tá certo? Nessa interface tronco, você vai ter a marcação da VLAN, né? Tranquilo aqui. E você tem 3 bitzinhos chamados de prioridade, PRI, né? Que é também chamado de COS.
esses 3 bits vão permitir o quê? 8 níveis, né, de 000 até 111, 8 níveis para eu classificar a prioridade desses quadros, tá certo? Já em IPv4 e em IPv6, a gente tem no cabeçalho, aí não precisa ser tronco, nada disso, no próprio cabeçalho do pacote IPv4, você tem aqui o tipo de serviço, tá certo? Que é um campo, e o classe de tráfego, que também é um campo do meu cabeçalho IPv6. São equivalentes, quer dizer, são equivalentes em termos de uso, né? Mas tem nomes diferentes. Um é classe de tráfego, outro é tipo de serviço. Tá? TOS e Traffic Class. Ok? Muito bem. São 6 bits, portanto, tem 3 bits a mais que aquele outro, lembra? Né? A gente vai ver já como é que vai ser feito esse mapeamento de um para o outro, né? 6, 2 elevado a 6 é 64, então a gente tem 64 níveis diferentes de prioridades possíveis. Graças a Deus a gente não usa 64 não, gente. Vamos usar, se não me engano, 21 níveis. Tá? Aí, vamos lá. Olha só os níveis. Olha como é que ele classifica esses níveis. Né? Esses 64 valores são divididos em 3 categorias. Né? Categoria de esse remoção, tá pessimamente traduzido. Na verdade, baixa perda de pacotes, média perda de pacotes e alta perda de pacotes. Tá certo? E aí, com relação às filas, eu vou ter classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. É uma sugestão de colocar nessas filas. Tá certo? E dentro de uma mesma fila, eu posso dizer para você o que eu vou poder perder, o que eu não vou poder perder. Tá certo? Isso é muito importante. Tá? Então, essa classificação que a gente faz aqui, a gente tem 4 vezes 3, 12 níveis diferentes aqui, e essas letrinhas, sopa de letrinhas, para definir isso tudo aqui. Tá certo? Esses 6 bits, né, eles são, essa classificação, né, é chamada de DSCP. Tá bom, gente? Ok? O BE é o Best Effort, o EF é o Expedited Forwarding e o AF é Assured Forwarding. Tá certo? Então, o AF eu tô garantindo que eu vou indicar que essa fila ela não permite descarte. E assim, e o Best Effort é aquele que não tem QoS. Okay? Beleza? Bom, e aí? Aonde é que esse quadro, esse pacote recebe a marcação? Ou, eu diria, aonde essa marcação que um quadro tem, ela vai ser ou não considerada pelo meu sistema. Tá certo? Então, recebo um quadro. Quando é que eu vou, a partir de quando que eu vou observar esses cabeçalhos? Tá certo? Então, eu tenho vários limites que eu chamo de limites de confiança. Tá certo? Esses limites de confiança pode estar, por exemplo, no endpoint. A daqui para a esquerda eu não confio. Certo? Quando eu tenho um telefone IP e o fluxo dele é recebido por um switch, eu vou confiar nesse cara. Eu vou confiar nesse quadro que está vindo daqui. Se ele tiver marcação, é porque veio do telefone. Se ele não tiver marcação, é porque veio da rede, que tá ligado? Porque o telefone, na verdade, é um switch também, né, gente? Certo? Então ele recebe aqui o quadro de dados, vai vir para cá sem marcação. Eu vou confiar que esse tem baixa prioridade. Já o quadro que vem aqui do telefone, eu vou priorizar. Tá certo? Então o limite de confiança ali já no endpoint. Posso ter o limite de confiança no switch de acesso. Tá certo? Eu posso dizer, isso tudo é uma questão de projeto, tá, gente? Então, posso dizer que o tráfego que eu recebo no switch, ele está lá, quer dizer, o tráfego que o switch informa, né, que esse switch está informando, ele já classificou para mim, aqui na camada de acesso. Ou eu posso ter um projeto em que o limite de confiabilidade esteja na camada de distribuição, certo? Então, assim, é o limite de confiança para eu poder confiar no pacote ou no quadro
marcado, tá certo? Eu vou falar um pouquinho do RED agora, né? Que é uma técnica aí para evitar o congestionamento, né? Então, o que ele faz? Na verdade, ele brinca com o TCP um pouquinho, tá certo? Como é que ele faz isso? Nessa figura, a gente vê alguns limites aqui, certo? A gente tem a fila, a nossa fila, uma das filas do meu QoS, tá certo? Ela pode estar com ocupação mínima, tá? Pode estar com ocupação média ou ocupação completa da fila, certo? O que acontece? Quando eu estou nesse limiar do zero ao limiar mínimo, eu não faço nada, tá certo? Eu deixo a fila correr tranquilo, certo? Aqui, quando entra entre esse limite mínimo e esse limite máximo, eu escolho alguns pacotes TCP para descartar, tá? Quando eu faço isso, o TCP vai interpretar que está perdendo o pacote e automaticamente ele vai diminuir a janela. Então, isso vai fazer com que o congestionamento diminua. É que nem eu mando um alerta para os carros diminuírem a velocidade, né? O que estão antes de chegar a mim. Então, ele vai ter um menor fluxo de carro chegando a mim. Eu vou ter uma menor fila, tá certo? É o famoso sinal de trânsito que tem antes de entrar numa grande avenida para conter lá atrás, para a grande avenida não ficar congestionada ou ficar cheia, tá? Ok? Então é basicamente isso que o RED faz, ok? Então, o RED, ele pega esses pacotes TCP, esse pacote TCP aqui, e ele randomicamente escolhe um dos pacotes para descartar, para fazer com que a janela diminua. Tá? Quando eu tenho o WRED, que é o definido pela Cisco, eu posso colocar peso nisso. Então eu posso dizer, escolher, né, qual vai ser o conjunto de pacotes aqui que são elegíveis para descarte. Eu não vou escolher quer dizer, eu vou escolher randomicamente também, mas dentre aqueles que são menos importantes, ele vai ter uma maior probabilidade de ser descartado do que os outros mais importantes. Tá? Então, WRED faz isso. Ok? Então, bastante interessante, né, gente? Ele brinca ali com o TCP. Tá certo? Ele deliberadamente, esse WRED ou RED, deliberadamente descarta TCP para que a janela TCP seja diminuída e o congestionamento diminua. Tá? O Shaping Traffic, né, ele é bastante interessante. Tá? Ele acontece, o shaping é uma das maneiras da gente modelar o tráfego, tá? E é o contrário, com a contrapartida ao policiamento de tráfego, tá? Vamos explicar primeiro o que é o policiamento de tráfego. No policiamento de tráfego, quando você tem um certo volume de tráfego para colocar na rede e ele ultrapassa a tua largura de banda, simplesmente esse tráfego é descartado. Tá? Isso pode acontecer, por exemplo, em frame relay. Frame relay você contrata uma velocidade, né? Uma largura de banda. E aí, se você tem tráfego maior que essa largura de banda, ele simplesmente descarta esse tráfego. Tá? Isso é traffic shaping. Isso é traffic policy. Tá? Policiamento de tráfego. Agora, isso é muito ruim, porque dá para ver aqui que a gente tem momentos que a rede está sendo pouco utilizada, tá vendo? A gente tem a rede idle. Então, a gente está desperdiçando pacote quando se a gente tivesse um buffer para colocar numa fila, esperando, a gente podia esperar o congestionamento passar para poder liberar o tráfego. É isso que a modelagem faz, o shaping. Né? Ele pega esse tráfego aqui e por meio dos buffers eu dou essa alisada aqui nesse tráfego. Né? Então tenho grande demanda aqui. Eu falo, não, espera aí. Agora eu estou transferindo o tráfego ainda do cara que está antes de você. Quando tiver livre, você vai. E aí você tem o uso mais eficiente da tua largura de banda. Tá? Então, o que eu estou falando aqui, o frame relay, né? O policiamento é feito pelo provedor de serviço. O provedor de serviço descarta mesmo.
Tem isso. Então você, dentro da tua rede, se você puder fazer o shaping para evitar que o provedor te descarte, ótimo. Tá certo? Beleza. Gente, essa parte muito teórica, né? E é o que a gente tem no curso, é teoria de QoS. Nós vamos ver na aula um pouquinho de prática disso aí. Vai ser bastante divertido. Ok, obrigado, gente. Até a próxima aula.